Pois. Então tá, podem começar. Beleza, já está feito. Deixa eu ver, Elaine. É Lone ou Loni? É Lone. Lone. Tá. Então vamos lá, Lone. Tem mais alguém que eu não chamei? Não. Todo mundo está aqui. Ah, Isabela. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Eu almocei. Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos aqui para fazer a nossa mesa sobre sustentabilidade. E eu não vou apresentar as pessoas, não. Eu vou querer que elas se apresentem. Eu acho muito mais simpático e elas vão poder se apresentar muito melhor do que eu faria. Embora eu tenha muito bem as três, mas eu prefiro que elas comecem. Então, elas já me deram a dica aqui, a cola, que quem vai falar primeiro é a Elizabeth Schleber. Então, eu vou pedir para você, Beth, se apresentar para a gente começar, tá bom? Nós estamos começando 5h10, e nós temos meia hora para cada um para falar, tá? E, no final, deveria ter meia hora para a gente ter perguntas e comentários. Provavelmente vamos ter um pouquinho menos, porque estamos começando atrasados, tá bom? E a gente não pode passar o horário. Então, Beth, seja bem-vinda, boa sorte. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Bom, meu nome é Elizabeth, como todo mundo a maioria já sabe. Ontem eu tive o prazer de... Oi, Cris, tudo bom? Ontem eu tive o prazer de conhecer a Lone e a Isabela, também num trabalho, a Isabela talvez mais longe, né? Eu trabalho com psicodrama já há mais do que 20 anos, me formei na BPS, sou filha da BPS, fui aluna da Rosa, nossa inspiradora, e a minha formação sempre foi, a atuação sempre foi na área organizacional, por isso que minha vertente vai ser uma discussão bem em cima do aspecto organizacional. E eu fiz pós em RH, fiz pós em História da Arte, e por fim acabei fazendo uma gestão de tecnologia ambiental, que foi fruto de uma reflexão sobre duas exposições que eu fiz, uma da água e uma da terra. E quem estiver em São Paulo, vale a pena visitar a da terra aqui no Catavento, né? Bom, eu vou começar a apresentação, vou compartilhar aqui tela. Deixa eu só ver aqui se vai dar, ok? Tudo bem? Todo mundo está vendo? Tela cheia? Bom, o nosso tema é quem sobreviverá sem a sustentabilidade. Nós não vamos... Põe o rostinho dos outros. Nós não vamos entrar na vertente do livro em si, mas nós estamos usando o título do livro, Quem Sobreviverá? Porque é uma reflexão, a intenção aqui é a reflexão de como é que a gente pode sobreviver nessa questão da sustentabilidade que está nos atacando diariamente e a gente está vivendo até uma situação ímpar com relação a isso. E hoje eu tenho o prazer de conversar com três colegas que respiram e vivenciam e trabalham muito esse aspecto de sustentabilidade também, que é a Cristiane e a Cida, né? E a gente vai trabalhar esse aspecto... Oi? Alô? Teve alguma interferência, segue em frente. Tá. Põe mais para cima aqui. Então, nós vamos trabalhar o tema em três aspectos, né? Uma é a utilização dos recursos naturais, pensando na relação equilibrada, que é onde eu vou abordar com um olhar mais empresarial. A Cris vai fazer uma abordagem da sociedade de consumo e desperdício, pensando numa economia viável. E a Maria Aparecida vai fazer uma apresentação de intervenções sociodramáticas, refletindo sobre a relação da pessoa humana com a natureza, a sociedade e com o lixo, numa exposição talvez mais prática, né, onde a gente fundamenta essa reflexão. O questionamento e o que nos faz chocar para poder refletir sobre o processo é o que a gente está fazendo com o nosso planeta, né? Onde é que a gente está levando e encaminhando o nosso planeta? Nós temos alguns acidentes ambientais que eu trouxe aqui para refletir e nos fazer pensar, né? A primeira imagem que está aqui em cima, no alto à direita, é uma imagem de uma indústria
nos Estados Unidos, numa das indústrias dos Estados Unidos, no rio de Cuyahoga, na região de Ohio, que é uma região que desde 1868 até 1969, ela constantemente conseguia incendiar o rio com produtos químicos que eram jogados nesse rio, tamanhos dejetos que existiam dessas indústrias na região. Ou seja, o recurso natural vital para o funcionamento dessas empresas e para a vida dessa comunidade estava completamente destruído e contaminado por constantes acidentes ambientais. Felizmente, hoje, esse rio é um exemplo, é um rio que tem peixes comestíveis, e a comunidade se engajou brutalmente para poder defender essa área. Mas, para isso, passou-se praticamente um século. Tá? Abaixo, eu fiz questão de retratar uma foto de um homem que foi exatamente logo depois do acidente de Chernobyl, até inspiração pela Rosa da Lídia, que teve uma experiência fantástica sobre isso no livro que a gente lançou, que foi um acidente brutal, que todo mundo conhece. No entanto, antes do acidente de Chernobyl, houve um acidente muito maior na Rússia, né? Antigamente não era a Rússia, era a URSS, né? A União. Houve tantas mortes quanto, e essa região não tinha nem nome, a cidade nem tinha nome, porque era proibido dar nome. Então, as pessoas tinham uma identidade sem nome, e a doença e o reflexo das contaminações ficaram escusas durante 20 anos, só foi descoberto por um médico que denunciou, não, foi fazer um artigo numa revista científica e acabou explicitando todo o acidente, né? À esquerda, eu coloquei uma foto que nos choca, mas é o nosso processo. A gente esquece que nós produzimos um lixo brutal diário e que, mesmo além de produzir o lixo, que a gente tem que trabalhar o lixo, a gente ainda tem que pagar e produzir, e nós produzimos gás carbônico para poder levar o lixo para poder ir para os resíduos ambientais, né? Ou seja, o lixo tem que sair, no caso de São Paulo, o lixo tem que sair da cidade de São Paulo para poder ir para os aterros, porque em São Paulo não tem aterro. Então, assim, ele roda 20, 30 quilômetros para poder ser trabalhado. Embaixo, que tem uma foto tanto triste de um rosto deformado, entre outros, né? É um outro acidente, um desastre ambiental na região de Minamata, que é no Japão, que é uma intoxicação por mercúrio de uma empresa, de uma fábrica, entre a década de 1950 e 1960. E isso foi um desastre monstruoso. E, por fim, eu deixei marcante assim, a questão da fome e da miséria que é tratada, que não é um acidente ambiental, mas é um reflexo de toda essa destruição que a gente faz do planeta. Ou seja, se a gente tivesse um zelo maior por isso, seria muito mais fácil lidar com isso. Esse início é para a gente ter um estado de choque de realmente ver, não é só o Brasil, é o mundo inteiro que toca nesse aspecto. E aí, fazendo uma retomada histórica, eu acho que vale a pena contextualizar, apesar da nossa ação ser muito prática e ser muito de educação e de sociodramatização, para que as pessoas vivenciem e sintam a importância de a gente se mobilizar pelo tema, é importante a gente se contextualizar na economia, na sociedade e na política. Então, todos esses acidentes fizeram com que as Nações Unidas criassem uma primeira conferência das Nações Unidas no meio ambiente. Isso foi em Estocolmo, em 1972. Por quê? Porque eles começaram a perceber, já tinham percebido, né? Mas assim, foi oficializado isso, que a sobrevivência da humanidade da biosfera não pode caminhar de uma forma destoada com relação à exploração econômica. Ou seja, se você quer explorar economicamente, você não pode desvincular a sobrevivência da humanidade da biosfera. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso. E aí foi o start, né? Foi a primeira pedra em cima dessa reflexão mundial. Isso existia isoladamente, mas foi um marco muito forte neste momento. Em 1987, a ONU, durante um evento da ONU também, foi declarado o relatório Brundtland, que construiu uma frase de reflexão muito importante
da soma do modelo, da criação e da reflexão do modelo socioeconômico, junto com a justiça social e com uma economia de produção e consumo mais consciente. Ou seja, não adianta a gente consumir desenfreadamente, é preciso produzir e consumir de uma forma mais consciente. Isso é um tema até que tanto a Cris e a Cida vão abordar bastante. Mas, enfim, o que este relatório Brundtland definiu dentro do relatório é essa frase que é fantástica e que ela é repetida em várias situações, a importância de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, eu preciso suprir a minha necessidade, mas eu não preciso destruir o que o outro vai receber, o que o meu filho vai receber, o que as novas gerações vão receber, que as outras culturas que me cercam podem receber. E, olhando para o Brasil, né, eles incorporaram essa concepção do relatório Brundtland com a Constituição brasileira em 1988, definindo que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à objetividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. É um olhar importante porque há nações onde a água não é de direito comum. E, felizmente, isso também é um marco, por mais óbvio que seja, de mostrar para todo o Brasil, olha, a água é de direito de todos. Então, é um absurdo a gente olhar que nós temos ainda problema de tratamento de água, porque é muito mais interessante para as empresas de saneamento distribuir água, porque é muito mais rentável do que tratar a água, que o custo é caríssimo, né? Você precisa gastar muitos produtos químicos para tratar a água, distribuir é mais fácil. E a água é a grande fonte das doenças, né? Se a gente conseguisse distribuir uma água limpa, você minimizava todo o problema de doença. Então, uma dependência mal gerida, um problema, uma questão de recurso ambiental mal gerido, vai gerar outros muito maiores, né? E que refletem na economia, refletem na saúde do cidadão, reflete tendo em vista que a gente está vivendo coronavírus, foi uma falta de higiene que acabou gerando o que gerou, né? E a cúpula da Terra, que também vem da questão do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, que foi em 1992, onde surgiu o termo desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, foi cunhado em 1992 o uso desse termo desenvolvimento sustentável. O que significa esse desenvolvimento sustentável? Significa a importância de você erradicar a pobreza, de padrões de produção em níveis tóxicos, você saber trabalhar que a produção, tanto dos produtos químicos que a gente, produtos agropecuários que a gente consome, precisa ter um limite de uso de agrotóxicos, de adubos. Então, assim, é preciso definir limites, porque o Brasil é um dos países que mais tem a liberdade de uso de produtos tóxicos, né? A busca de fontes alternativas de energia, nós estamos muito presos à questão de hidrelétrica, porque o Brasil tem uma fonte enorme de capacidade hidrelétrica, um dos maiores países com recurso hidrelétrico no planeta, né? O Brasil, China, onde tem as maiores usinas hidrelétricas do mundo. A gente precisa rever isso, porque quando você instala uma usina hidrelétrica, você tem que mobilizar toda aquela cultura da região, eles perdem a sua identidade, eles têm que se instalar em novo local, eles perdem a raiz, a cultura, a sua forma de sobrevivência. O transporte público, né? Repensar o nosso transporte. Hoje as pessoas estão deixando de usar o carro, começando a explorar mais essa demanda de transporte público. O turismo ecológico, que não era divulgado, as pessoas só achavam que você tinha que ir para um local ou para descansar ou para conhecer turisticamente, culturalmente, mas não de olhar a natureza e enxergar a natureza com mais acuracidade. A importância da reciclagem, da qualidade do ar e da água. E aí veio a Rio+10, em Johannesburgo, que fortaleceu essas reflexões, não avançou tanto, mas ela se preocupou com o olhar da globalização, dos reflexos negativos que estavam tendo no mundo inteiro, e se preocupou de criar planos de ação, ou seja, era necessário você definir planos de ação. E nisso,
um pensador definiu exatamente um raciocínio que eu acho muito rico e simplório, que é o triple bottom line. O que é isso? Nós precisamos crescer, desenvolver sustentavelmente com a combinação do people, planet e profit, ou seja, as pessoas, o planeta e a economia. Esses três têm que trabalhar juntos, né? A gente tem que se desenvolver como ser humano, usufruir do planeta, melhorar nossa renda, melhorar nossa condição socioeconômica, melhorar nossos recursos, a nossa comodidade, mas de uma forma equilibrada, balanceada. E, por fim, chegamos em 2015 com a Agenda 2030, que focou numa ação mais específica. E essa Agenda 2030 não é um reflexo da ONU, mas e sim uma junção de 193 países que se sensibilizaram com isso e definiram 17 objetivos sustentáveis de desenvolvimento sustentáveis, né? Que estão na erradicação da pobreza, na fome zero, na boa saúde e bem-estar, na educação de qualidade, na igualdade de gênero, na água limpa e saneamento, na energia acessível e limpeza, no emprego digno e crescimento econômico, na indústria, inovação e infraestrutura, na reeducação, na redução de desigualdades, nas cidades e comunidades mais sustentáveis, no consumo e produção mais responsável, no combate às alterações climáticas, na vida debaixo da água, na vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, e na combinação e na valorização de todas essas metas juntas, tá? Bom, o que eu refleti aqui? Alguns aspectos, alguns objetivos que me tocaram e que eu acabei trabalhando na minha vida profissional com relação a esses aspectos, porque eles acabaram fazendo uma reflexão dentro do contexto sociodramático e acho que eu fui é possível fazer uma reflexão também no que a gente consegue mobilizar e conscientizar com um olhar moreniano. Então, eu extraí desse contexto alguns objetivos, que é o objetivo 6 e 14, que fala da água, o 15, que fala da terra, o 13, que fala do ar, da questão de mudanças climáticas. São 3 objetivos que fazem uma menção do comprometimento com relação à quantidade de consumo, né, da água, da terra e do ar, a qualidade, a dificuldade de limpeza, né, a noção de higiene, de hábitos e quanto isso reflete no nosso dia a dia. A importância do emprego digno e do crescimento econômico, ou seja, as pessoas têm que ter uma condição social e financeira melhor para fugir e para acabar com essa exploração, com esse subemprego, com esse trabalho escravo. E o aspecto da industrialização é onde eu muito tempo trabalhei, né? Onde que é possível você ter inovação e infraestrutura, né? Mas não só um olhar de crescimento e de ganho financeiro, e nem de saturação de recursos naturais. É possível ter um olhar do ciclo de vida, de que a mesma forma que você extrai da terra, você vai devolver para a terra de uma forma mais salutar. Tudo bem até aí? Sim. Ok. Bom, voltando na relação triple bottom line, eu tenho essa combinação social, econômico e ambiental. E é nesse olhar que eu quero fazer uma reflexão dos setores que nos tocam, né? Se a gente olhar um pouquinho para o nosso corpo, provavelmente todo mundo vai ver que está vestindo uma calça, ou uma blusa, ou um adorno, ou um óculos, ou um sapato, tem livros em volta, o computador na frente, né? Da onde veio tudo isso? Né? De indústria. Né? Alguém produziu isso. Né? Então, para chegar isso no nosso corpo, houve um processo. Alguma coisa saiu da natureza, né? Saiu do recurso natural, foi processado, houve uma cadeia, né? Até chegar no nosso consumo. Então, tanto a indústria, como o comércio e serviços, como a agropecuária, como a construção civil e como o setor de investimento, tem uma exploração de recursos naturais, com um foco muito individualista, porque cada um está olhando o seu umbigo na hora de você fomentar isso. O foco inicial sempre foi um resultado financeiro, isso é o símbolo de sucesso na nossa sociedade, né? Infelizmente, eu acho que ele está sendo questionado. Se busca sempre uma qualidade dentro do padrão definido pela empresa, e às vezes também se busca volume, né? Quanto mais você tem, quanto mais você produz, mais retorno você tem. E aí eu quis fazer um olhar,
em cima do aspecto fiz um corte no sistema industrial, né? O sistema industrial, desde a época da Revolução Industrial, ela começou a produzir mais. Por quê? Porque ela fez uma reflexão de que a população estava crescendo, que ela precisava produzir mais para atender a demanda da população. Ou seja, neste processo, a razão, o pensar, entrou em primeira instância. E aí a gente vê que no círculo, o aspecto que é mais lidado é o pensar. Ou seja, a gente investe muito mais no pensar. O sentir e o agir acabam sendo deixados de lado. A partir do momento que uma empresa investe no pensar e começa a trabalhar para agir, né? Então, ela já estruturou o pensar, ela começa a trabalhar no agir. E ela produz. Algumas vezes, ela precisa retomar o pensar para poder fazer a correção. Mas se ela só ficar no pensar e no agir, ela não consegue dar um retorno, envolver a comunidade no processo e ter um êxito completo no retorno do seu produto no mercado. E aí ela começa a perceber que o sentir é importante. Pode ser um tópico que eu estou falando, mas assim, as empresas hoje estão percebendo que não é possível mais você entrar só com a razão e com a ação. Se você não lidar com o sentir do acionista, do colaborador, do cliente, do consumidor, da comunidade, você não consegue fechar esse processo. E eu acho que isso é um processo estrutural que a gente traz também de Moreno. Não é só Moreno que trouxe essa raiz, mas é um processo estrutural que a gente vê. Na hora que eu vou trabalhar a minha ação numa dramatização, eu preciso ter essa combinação, né? E essa combinação de um com outro olhar faz com que a gente perceba que numa organização, numa empresa, a gente tem o papel fisiológico, que é o papel prático, você produz, né? Você recebe a matéria-prima, você constrói, você trabalha mecanicamente e você sai com o produto. Então, recebeu a matéria-prima, trabalhou em cima da matéria-prima e sai o produto. Essa é a relação que eu estou fazendo um olhar, que pode ser um olhar utópico, mas é o que eu estou definindo como fisiológico da empresa. A partir do momento que eu começo a olhar a empresa dentro de um contexto social, ou seja, envolver a questão de que em que dinamismo político ela está, né? Ela está formatada numa vertente capitalista, numa vertente comunista. Como é que desenvolve-se essa empresa lá? Como é que é a relação dela com aquela região? Ela depende da região? Ela não depende da região? Ela depende dos recursos hídricos? Como é que ela se atua na economia? Qual é o ramo de atuação dela? É uma metalúrgica? É uma editora? É uma escola? Qual é o ramo de atuação? Por quê? Porque dependendo do ramo de atuação, ela tem uma relação no papel dela social. E esse papel social vai ser projetado de uma forma diferente psicodramaticamente. Por quê? Porque é o reflexo das condutas que ela tem perante a relação das leis, do sindicato, dos funcionários, dos concorrentes, do meio ambiente, da cidade. Então, ela, como organização, pode ter esses três papéis: o fisiológico, que é um papel mecânico, o social, que é como ela atua no seu ramo de atuação, e o psicodramático, que é a forma que cada empresa resolveu se projetar no mercado de acordo com a sua filosofia, de acordo com seus valores, de acordo com seus princípios. E isso depende muito da raiz de quem traz essa empresa. E quem traz essa raiz são os fundadores, são os sócios. E aí eu fiz uma reflexão também, que isso não é meu, é do John Davis, que ele une sempre o movimento de uma organização, são três tripés: é empresa, propriedade e acionista, né? Quanto mais fundido está, mais complexa essa relação, mais confusa está essa matriz de identidade. Quanto mais distantes estão esses círculos, mais claro está, e a gente caminha para a terceira fase da matriz. É o que eu defini aqui. Na primeira fase, a gente tem uma empresa que está caótica, ou seja, você criou a empresa, você criou um produto, achou legal, a coisa funcionou, pediu ajuda da sua esposa, do seu marido, do seu cunhado, abriu a sua garagem, começou a fazer uma produção, fez o bolo aqui, usou o forno, aí acabou o açúcar, você foi pedir o açúcar do vizinho, né?
E você começa a misturar o papel da pessoa física com o papel da pessoa jurídica. São objetivos turvos, você não consegue enxergar. O seu foco ali é ganhar algum troquinho para poder pagar as contas no final do mês. O resultado do negócio está confuso, né? Quando você começa a enxergar os propósitos do que você quer fazer, eu quero produzir um bolo, porque eu quero ter a satisfação desse bolo, eu quero encantar a comunidade, eu quero especializar em bolo de festa, eu tenho um objetivo claro, uma visão clara, uma missão clara, eu começo a distanciar e definir, claro, o meu papel, minha pessoa física e minha pessoa jurídica. E eu consigo enfrentar, enxergar e ter ciência mais clara dos obstáculos que eu estou enfrentando, né? No meu papel fisiológico, no meu papel social e no meu papel psicodramático. E aí sim, quando isso começa a clarificar e eu começo a me perceber nesse papel, eu começo a ter capacidade de entrar na terceira fase. Na terceira fase, eu tenho a visão do todo e de si como empresa. E eu consigo inverter o meu papel com os stakeholders. Quem são? São os clientes, são meus colegas acionistas, são os fornecedores, é a comunidade que me cerca, é os colegas de concorrência, ou seja, eu fluo com foco no resultado, mas eu crio uma relação ambiental muito mais saudável. Então, quando a gente olha no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eu vou olhar de uma forma mais harmônica, né? Eu saio daquela visão inicial de sugar do recurso ambiental e começo a enxergar a minha relação muito mais harmônica e muito mais construtiva, um trabalho de rede, né? É o ser em relação, é o que Moreno trabalha o tempo inteiro. Eu sou um ser em relação não só ao outro, mas também ao meio ambiente. E aí você começa a sair dessa conserva cultural que a gente tinha versus revolução industrial. Não estou dizendo que não existem empresas ainda com essa visão, existe. E a gente tem que batalhar nesse contexto, mas eu estou querendo fazer um recorte positivo nesse aspecto, porque é só com esse novo olhar que a gente consegue buscar espontaneidade e criatividade para ter um crescimento sobre isso. E aí eu peguei todos aqueles setores e fiz um breve recorte, né? O que me traz espontaneidade e criatividade na agropecuária, que a gente sabe que é uma área exploratória, que a gente sabe que a gente está perdendo uma área da reserva planetária do país, reserva ambiental do país, gerando efeito estufa com a produção dos gases do gado, a queimada está violenta, né, por causa do desmatamento, a gente vê que a nova geração está mudando de hábito, né, que está deixando de comer carne, que as pessoas estão buscando um alimento mais orgânico, mais biodinâmico, que depende até do vínculo astral, da relação dos astros com nossa produção das verduras e vegetais. Há uma busca de qualidade de saúde, e as pessoas percebem que se você se alimentar bem, você não precisa mais depender de remédios, né? A construção civil, ela está dando um outro olhar. Ela parou de ocupar, eu não queria ser declarado, mas assim, a gente tem um arquiteto que construiu Brasília, que assim é fantástico, mas por outro lado, assim, ele encheu de cimento vários monumentos, né? E agora a gente percebe que a gente precisa muito do verde. É o que o verde nos traz saúde, o verde nos traz paz, né? Então, as construções hoje são mais ecológicas. O processo de produção usa menos lixo, há uma redução no custo disso, né? Quando você usa menos material, você produz menos lixo, você reduz o espaço. Há uma busca de espaço de trabalho e de estudo dentro da própria residência. Há uma busca de conjugar o lazer dentro do ambiente residencial. As leis ambientais na construção são severas, então, assim, há uma cobrança nos prédios de ter energia solar, de ter energia fotovoltaica, de, se possível, usar energia eólica, de usar cisternas para poder fazer o processo de reuso da água, de lidar com descarte de resíduo. Quem já usou uma caçamba em casa percebe que você não pode jogar qualquer coisa na caçamba, a caçamba é contratada para tal fim, você não se mistura. Então, isso é uma mudança de aspecto muito forte. Comércio e serviço está focado agora no serviço personalizado, uma atenção exclusiva ao cliente, né? Por quê? Porque existe um código do consumidor que defende esse atendimento, né? Ou seja, as pessoas estão mudando de comportamento, estão revendo essa conserva que tinha antes, que a loja impunha o produto para o cliente. Agora a gente olha o que o cliente deseja.
A indústria, ela está buscando uma energia mais limpa, está preocupada com descarte, está preocupada com a redução de embalagem, né? O foco dela está sendo questionado se ela realmente precisa trabalhar em escala, se ela não pode ganhar em qualidade, no custo, no uso, né? O ciclo de vida do produto dela não é só o ciclo de vida de você produzir e entregar para o cliente, né? O ciclo de vida do produto hoje é muito mais sério. Você vai produzir um copo, você tem que olhar quanto de areia você tirou da praia, quanto você trabalhou essa areia, o que, que envolveu de substâncias químicas para poder chegar neste vidro, o processo da produção desse copo, até a hora que você quebra o copo, manda para o descarte desse copo, né? E como é que você descarta ele no solo. Então, a gente vê muitas empresas que aparentemente fazem um trabalho bonito de buscar por exemplo, as lâmpadas, as baterias, os celulares, né? As empresas estão coletando, mas por quê? Porque é uma legislação que está obrigando as empresas a fecharem o circo, né? Por causa dessa questão ambiental. Matéria-prima e energia tem que ser renovável, regenerativa, reduzida. Há uma preocupação com a beleza. Antigamente as pessoas não se preocupavam com a beleza, poderia ser de qualquer jeito. E há uma preocupação com o belo. E o belo tem que ter qualidade e tem que ter serviço. Há uma preocupação com pós-venda, com a relação com o entorno, né? Com as comunidades, com as leis, com os funcionários. Você não é qualquer... As empresas não podem, empresas de grande porte não podem contratar o funcionário e menosprezar esse funcionário. Ele tem o direito de ter os recursos básicos, né? Então, os benefícios têm que ser trabalhados com mais qualidade, né, em busca de resultado. Até porque você vê as empresas tipo Vale do Rio Doce, que teve o acidente que teve na região de Mariana e na região lá de Inhotim, teve um desastre tão grande que economicamente isso minou o trabalho do processo. E, no outro lado, é a questão dos investimentos, ou seja, o Brasil é um país que, há um tempo atrás, não permitia, quer dizer, não possibilitava muito investimento em cima de negócio. Então, é melhor você pegar o seu dinheiro e botar na poupança ou qualquer aplicação, do que pegar o seu capital e investir ou abrir um negócio. Então, com isso, a gente percebe que os fundos hoje são fundos que aplicam dinheiro para ter melhor rentabilidade, melhor retorno para o investidor, são fundos que questionam as empresas onde eles estão trabalhando, se essas empresas têm problemas de resíduos, se tem problema de contaminação do solo, se usa mão de obra escrava, se há uma má gestão do custo dele, se usa energia limpa, se adequa às leis ambientais, né? E tudo isso por quê? Porque há uma consciência ambiental de que quanto mais você cuidar do planeta, melhor retorno financeiro você vai ter como organização, tá? Até num investimento de uma terapia genética, que é o seguinte, você trabalha na genética do indivíduo para que você minimize o uso de medicamentos, ou seja, se você tiver uma genética mais adequada do indivíduo, você vai evitar com que ele tenha, isso é uma pesquisa tecnológica. Enfim, a busca aqui, o que é? É empresa sustentável. São empresas que têm o respeito, uma consciência e zelo por parte do corpo profissional, né? Por quê? Porque a relação dela com o consumidor são consumidores eco-friendly, ou seja, são consumidores que estão preocupados em comprar uma roupa e querer saber, assim, da onde veio o tecido dessa roupa, se é um tecido que foi de uma região bem feita, se as pessoas não foram exploradas, se foi bem costurado. Então, assim, você procura ter um olhar mais consciente, você não tem mais coragem de comprar um produto que você sabe que foi roubado, um produto que veio de uma mão de obra escrava. O consumidor está mudando esse hábito e está forçando com que as empresas também mudem. Então, o desafio qual que é? O desafio é a gente poder conceber uma postura empresarial mais humana, mais justa, com a relação com o ambiente mais saudável, respeitando os 3 pontos básicos do Triple Bottom Line, junto com atender às necessidades presentes, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas necessidades. Isso é o reflexo de trabalhar uma economia circular, que é uma mentalidade nova das empresas, onde a gente trabalhava essa economia circular e parava no final. Então, assim, você entrava com a matéria-prima, fazia o desenho do produto,
fazia a produção e remanufatura do produto, distribuía ele nas lojas, né? E as pessoas consumiam. Agora de um tempo para cá, o que está acontecendo? As pessoas estão usando o produto, estão procurando reusar, reparar, estão se levando para a coleta e fazendo a reciclagem do produto. E os resíduos, que muitos eram descartados além, agora eles precisam ser retrabalhados. Então, assim, é como se fosse metade desse círculo da economia circular, ela foi reconstruída. E as empresas precisam cada vez mais investir neste aspecto. Por fim, o que eu queria colocar é assim, uma visão econômica dentro do contexto psicodramático, de que é possível a gente trabalhar, sensibilizar com todos os nossos recursos de mobilização sociodramática a educação ambiental. Eu senti isso num processo que eu fiz de educação da água, no processo que eu fiz de educação, de visão de uma relação de uma sociedade mais justa, de uma comunidade, né? E eu acho que o que a gente tem de metodologia, de filosofia, de proposta moreniana, cabe muito a gente perceber que a indústria também tem as suas fases de aprendizado, que ela está buscando esse aprendizado, a indústria, a sociedade, todas as fontes de economia, mas que nós temos que continuar correndo para crescer e ajudar essa força a fomentar e valorizar o nosso planeta. Era isso que eu tinha para falar. Procurei acelerar um pouco, mas eu espero ter passado o recado. Obrigada. Muito bem, Beth. Sua explicação muito boa. Eu acho que, para a gente, para mim, né, pelo menos, que não estou muito por dentro da indústria, do trabalho empresarial, eu acho que esse olhar psicodramático é um olhar muito interessante. Vale muito a pena. Vamos tentar pegar agora o que a Cris tem para nos falar. Cristiane, eu queria que você começasse se apresentando, tá? E depois falasse um pouco, então, do seu trabalho. Sou Cristiane Romano, sou psicóloga clínica, sou psicodramatista, pela SOVAP, formada pela SOVAP, psicodramatista didata, formada pela BPS, atualmente sou diretora de ensino dessa casa, a BPS, com muita honra. Também tenho formação em terapia familiar de casal, tenho formações complementares em terapia narrativa da compaixão e sou facilitadora em meditação. E há algum tempo eu venho trabalhando com oficinas de reciclagem e veio daí, né, esse meu encontro de olhares aí com a Beth, né? E a Beth sempre falou, nossa, que trabalho lindo. Eu falei, pô, que legal, Beth, que legal que você está acompanhando. E até eu passei a valorizar mais esse meu trabalhinho de formiguinha, que antes era uma pura diversão e uma grande paixão, e que rendeu aí até um trabalho bem bacana, né, Beth, do livro. E foi muito legal, porque eu pude me aprofundar um pouco mais sobre o tema sustentabilidade e claro, dar mais gás para esse trabalho que eu faço. Então, eu vou também apresentar alguns slides para vocês, de forma rápida, porém clara. Vamos lá. Espera aí que eu tenho que... Ele parou no meio. Vamos lá. Então, sociedade de consumo e desperdício é o meu tema. E eu gostaria de gerar, eu sempre gosto de trabalhar de uma forma mais filosófica e reflexiva, né? Minhas palestras acabam caminhando por esse caminho, é o meu jeito de funcionamento, de estar na vida. E essa animação fala muito sobre esse meu jeito de pensar, a forma como eu encaro esse processo da humanidade. E o que nós andamos fazendo aqui nesse planeta.
Qual é o impacto do nosso consumo no nosso belo planeta? Não sei se vocês viram, quem não viu vale a pena ver, o Wall-E é um robozinho que se encontra no planeta buscando vida, enquanto que toda a humanidade está dentro de uma espaçonave, aguardando a vida retornar ao planeta Terra. E esse robozinho, como muitos outros, ficam buscando um sinal de vida, quer dizer, uma plantinha seria um sinalzinho de vida, porque o planeta inteiro está recheado por lixo, planeta completo. Então, vale a pena assistir essa animação tão atual e que nos cala tão fundo. Eu digo também que a sustentabilidade, ela incomoda esse tema. Alguns trabalhos que fazemos, participamos da Virada Sustentável daqui de São Paulo, e percebemos que, apesar de toda a divulgação, foi diferente da Virada Zen, que também participamos com a mesma proposta de sustentabilidade, só que teve mais procura. Aí o que nos leva a pensar assim, parece que as pessoas buscam ser mais zen do que ser mais sustentáveis. Isso me levou a criar uma hipótese do tipo, será que a sustentabilidade incomoda? Olhar para todo esse caos, todos esses problemas, geram até desconfortos dentro de nós, porque nós estamos conseguindo mudar, estamos conseguindo dar novas respostas para situações antigas e estamos nos preparando com novas respostas para esse futuro que está chegando? Pois é, não sei. Mas vamos lá. Algumas imagens que eu trouxe, né, para nos aquecer, que retrata nós. Nós somos tudo isso, não é apenas a indústria. A indústria existe porque a gente existe, né? E olha o que nós fazemos, né, com o ar, o que nós fazemos com o solo. Estamos vivendo isso, isso é uma imagem atual. Todos os anos existem queimadas, mas está aumentando cada vez mais. Será que ainda precisamos desse tipo de ação no solo para termos a agricultura e a própria pecuária? Precisamos disso. O degelo que está aí, né, cada vez mais evidente, as questões climáticas, né, as mudanças climáticas estão evidentes também. Antes se falava, olha, vai ocorrer. Não, a gente já está vivendo isso. Nessa primavera escaldante, esse ar seco, que hoje está uma delícia aqui em São Paulo, mas a gente estava respirando um ar seco esses 3 últimos dias. Não sei vocês onde vocês moram, né? Mas nós estamos acompanhando a morte de diversos seres vivos. E aí, claro, quando a gente fala de consumo e desperdício, a gente tem que adentrar um pouco nesses nomes, né? O que é consumo? Consumo é o ato de consumir, todos nós consumimos, somos consumidores. É necessário para todos nós o consumo. Agora, o consumismo são outros 500. É a patologia, na medida em que remete ao consumo excessivo e alienado. Esse consumo não tão consciente, é apenas um hábito que se tornou na nossa vida e nós não entramos em contato. Nós compramos porque compramos porque estamos tristes, porque estamos felizes, porque nós precisamos. Será que precisamos mesmo? Será que eu vivo sem isso? Né? E nós compramos. E aí, claro, quando a gente fala desse consumismo, a gente tem que falar da alienação social. O que é essa alienação social? É a maneira de agir sem esse questionamento, sem essa consciência. Eu vou comprando, inclusive muitos se tornam até compradores compulsivos. Não há um pensamento crítico nessa compra, em nada, em nenhum sentido, de onde veio, para onde vai, que produto é esse, houve sofrimento animal, houve um trabalho escravo. Não há. Compramos, está barato, está na promoção, está lá do outro lado do mundo, ai, nossa, como está em conta, vale a pena o frete, sem nenhuma responsabilidade social.
A mídia, os meios de comunicação, a publicidade, como também as redes sociais, né? Quando a gente vê o dilema das redes hoje, a gente vê o quanto, e nós já sabemos disso, mesmo quem faz psicologia, sociologia, somos influenciados o tempo todo, né, pela publicidade. Mas a gente sabe disso e continua caindo nisso, né, porque estamos viciados, dependentes desse consumo, né. Claro que tudo isso gera transtornos mentais, também estereótipos, preconceitos, quantos transtornos mentais surgem por conta disso, né? A ansiedade e a depressão, que são os males do século, é por conta de tudo isso, né? Dessa sociedade baseada nesses alicerces, né? E essa obsolescência programada, o que é isso, né? Esse nominho bonitinho? É o tempo de vida que as indústrias criam para os seus produtos. Um produto durável vai fazer com que essa indústria não venda tanto. Então, é muito comum atualmente, vocês podem observar isso, coisas que compramos, principalmente da China, que dura às vezes um mês. Mas também a gente pode acrescentar isso a geladeiras, fogões, etc., computadores, celulares, uma bateria, né? Já existem possibilidades de baterias mais duráveis, a gente ouve isso. Os estudantes, né, atualmente, eles fazem seus TCCs trazendo inovações, mas elas não são implantadas porque não tem esse interesse político e também econômico de muitas dessas fontes, né? Eu vou passar um filmezinho muito rapidinho, que inclusive crianças estão acessando e acessam para fazer seus trabalhos na escola, mas eu acho que fala muito conosco, igual o Wall-E, né? As animações também são para os adultos. Um jovem humano consumidor de produtos. Um jovem tucano, consumidor de frutos. Todo consumo gera impactos. Alguns podem ser positivos, contribuindo para manter o ciclo da vida. Mas o consumo de produtos pode gerar tanto impactos positivos como negativos. Um celular. Esse produto teve um passado, tem um presente e terá um futuro. No passado estão os materiais necessários para sua fabricação, como diversos tipos de metais. Se essa extração não for cuidadosa com o meio ambiente, podem haver impactos negativos. É como se todos esses recursos naturais viessem juntos com o produto na primeira fase do consumo, a compra. A fase seguinte é a do uso do produto. E o seu futuro, um dia será o descarte. O consumo é uma necessidade de todos. Basta estar vivo para consumir. Mas o que a gente esquece é que o consumo envolve muitas escolhas, e dependendo dessas escolhas, mudam os impactos gerados. Para começar, por que comprar? Porque realmente precisamos ou só para comprar? E o que comprar? Escolher um produto porque ele tem o que você precisa ou porque é mais novo ou mais moderno? E de quem comprar? De uma loja perto de casa ou de uma distante? E como comprar? Economizando e pagando à vista ou comprando a crédito e pagando com juros em diversas vezes? E depois de comprar? Dependendo de como usamos o produto, podemos prolongar a sua vida útil e evitar desperdícios. E nossas escolhas vão ter impacto até no descarte. Especialmente se os materiais podem ser reciclados. Alguns fabricantes já vêm recolhendo seus próprios produtos descartados, reciclando os materiais e reduzindo a poluição e o uso de recursos da natureza. Quando vemos o que é realmente importante na nossa vida e os motivos que nos levam a consumir, podemos fazer escolhas mais conscientes, ajudando todo mundo a ter um futuro com mais qualidade de vida. Muito legal, né? Bem bonitinho esse vídeo. E o quanto que também chega até a criança, né? A criança entende bem o resumo que a Beth falou, né? Está englobando todo esse nosso trabalho, mas as crianças, elas estão... Olha, o que as crianças hoje aprendem na escola, eu nem cheguei nem perto. Eu nem sabia o que era sustentabilidade, a palavra é nova, inclusive, né? É tão bonito de ver. Elas, inclusive, ensinam os pais em casa a separar o lixo, a uma série de coisas. Então, a educação, também concordo contigo, né, Beth? A Cida vai falar sobre isso, está aí com esse grande papel, né? De uma sociedade mais sustentável. E a gente tem que falar de desperdício. Claro, consumo também envolve esse desperdício que o filminho fala, né? Espera aí. Opa, deixa eu voltar.
Então, esse gasto exagerado, esse esbanjamento, também o desperdício... Ai, não estou conseguindo... Achei. Também o desperdício é qualquer ação ou etapa em um processo que não agrega valor ao cliente. Então, há um desperdício nessa sequência de produção. Jogamos fora o suficiente para alimentar 35 milhões de pessoas por ano. Isso é uma informação forte. E aí, mais uma animação, que eu acho que fala mais do que as nossas palavras. A sua comida não apareceu por acaso nas prateleiras do supermercado. Será que você sabe de onde ela vem, de tudo que é necessário para produzi-la e quais os impactos desse ciclo no meio ambiente e na sociedade? Não? Pois é, justamente por não conhecer bem esse caminho, deixamos de notar o quanto de alimento é desperdiçado. Ou pior, não vemos o problema em desperdiçar. Na América Latina, do total de alimentos perdidos ou desperdiçados, 28% ocorrem na etapa de consumo final e mais 28% no pós-colheita. Outros 22% são desperdiçados e perdidos durante o manuseio e armazenamento, 17% durante a distribuição e comercialização e os últimos 5% durante o processamento. Você pode mudar essa realidade, descobrindo em qual perfil de consumidor se enquadra. Você pode ser um desperdiçador de sobras, que tem preconceito com a comida do dia anterior e prefere descartá-la. Ou você é o cozinheiro abundante, que adota a cultura do é melhor sobrar do que faltar. Você também pode ser aquela pessoa que, de tanto beliscar guloseimas entre as refeições, acaba não consumindo todo o alimento preparado. Se você não se viu em nenhum desses, talvez seja um procrastinador. Daqueles que têm sentimento de culpa por desperdiçar comida e armazenam as sobras na geladeira, mas terminam deixando por lá até estragar. E aí, se encaixou em algum? Vamos mudar isso entendendo qual é o problema em desperdiçar. Você gostaria de se esforçar muito para criar algo e depois todo esse trabalho ser jogado no lixo? O planeta também não. Quando desperdiçamos um alimento, estamos jogando fora diversos recursos naturais, energia e o trabalho de milhões de pessoas. E ainda, o seu próprio dinheiro. Viu aí o problemão? É chocante que no Brasil, onde mais de 52 milhões de pessoas estão sem acesso a alimentos suficientes para ter uma vida ativa e saudável, o desperdício de alimentos aconteça de forma tão abundante. Precisamos ser mais versáteis, criativos e conscientes ao consumir, fazer alimentos em menor quantidade e reinventar pratos a partir do que sobrou. Planejar e calcular a compra de alimentos sem cair na sedução das promoções. Comida é vida, energia e saúde. Adote novos hábitos e faça parte de um planeta mais coerente e sustentável. Vamos juntos? Muito legal, né? E aí uma curiosidade, né? As crianças, elas estão fazendo seus trabalhos muito voltadas para sustentabilidade, as escolas estão muito preocupadas com isso, né? Porém, também está chegando a essas crianças a preocupação com o futuro delas. Já existem indicadores, principalmente no Reino Unido, que as crianças estão apresentando crises de ansiedade e de depressão por não estarem conseguindo visualizar o futuro delas. Elas acreditam que não haverá futuro para elas. Então, elas estão muito desestimuladas, né? Não conseguindo fazer projetos de vida e muito preocupadas. Muito interessante isso, não? Então, qual o destino do nosso lixo? Também a gente não pode esquecer o lixo espacial. Fantástico isso, né? Porque assim, a gente esquece, não. Tudo isso, né? Desde o nosso GPS e quantas coisas mais, o nosso Google, né? Enfim, transmissões de todos os níveis, vai gerando esse lixo espacial que nós não podemos esquecer. Quanta coisa ainda para aprendermos.
lembrando, né, o quanto que nós não podemos mais desperdiçar água. Então, verificar vazamentos, se conscientizar, é até legal tirar print de tela, isso vocês também acham, né, na internet, uma torneira pingando, um vazamento, aquela coisinha que a gente já está acostumado, não liga. Esse descarte vai gerando um grande impacto em toda a rede. Resíduos eletrônicos, que agora é o grande mal do século, né? Então, também, né, já perceberam que o planeta ele foi modificando, de fato, né, as alterações climáticas. Hoje os estudos já indicam isso, essa mudança climática já iniciou no início da Revolução Industrial. Claro que foi avançando e nos últimos tempos está cada vez mais num crescente. E nós continuamos, claro, como a Beth falou, né, Cris, muita coisa está mudando, sim, muita coisa está mudando. Hoje a gente já pega a água da máquina, joga no quintal, enquanto a água esquenta do chuveiro, a gente está coletando a água para jogar ali no vaso sanitário. Enfim, a gente está mais consciente, separando o lixo, eu não consigo mais não separar um lixo. A pessoa, mas será que de fato eles destinam corretamente? Não importa, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu acredito que sim, né? Como também tem um objeto muito grande, eu vou até o posto de coleta para descartar baterias, celulares, por que não? Dá trabalho? Dá, eu tenho que caminhar até o posto, mas eu posso levar esse meu equipamento até lá e não descartar de qualquer forma. Porém, populações mais simples não têm essa percepção, inclusive nem tem coleta seletiva, então elas descartam da forma que podem. Elas não têm nem saneamento básico, né? Então, na verdade, nós, sociedade, temos que cobrar isso das políticas públicas, né? Então, o plástico, um outro grande problema, e a gente continua... outro dia eu estava vendo uma pesquisa também sobre pasta de dente. Então, além da pasta, já vi num tubo, para que eu não precisa ter uma caixinha essa pasta? Eu gostei dessa reflexão. Então, não basta só a gente não usar canudo por conta das tartarugas, né? A gente tem que rever tudo isso e cobrar das empresas e dos órgãos públicos uma mudança. Já tem países com coletores em pontos específicos na rua, em que a pessoa deposita e ela consegue, inclusive, ter desconto em impostos ou mesmo moedas, dinheiro, né? Ela consegue algum retorno, né? Porque o ser humano ele precisa um pouco disso. Então, existem opções para o plástico, trocas, né? Substituições, e como eu falei, isso é um tripé, não são só as políticas públicas, os governos, não são só as empresas, somos nós em primeiro lugar, nós é que precisamos cobrar, nós é que precisamos mudar. Eu me lembro que antes da história de vender sacolinha no mercado, eu já carregava minhas sacolas sustentáveis para o mercado, e eu via que as caixas ficavam assim admiradas, com a minha velocidade guardando as coisas, minha sacolinha e ia embora. E aí, de repente, não podemos mais, e todo mundo tem que carregar a sacola, e as pessoas reclamaram, né? Como agora está aparecendo garrafas retornáveis. Por que não fazer a opção da garrafa retornável em vez da descartável? Então, tudo isso somos nós. As empresas já estão fazendo, muitas já estão fazendo, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Então, é uma provocação também essa minha fala. Esse consumo consciente e de muita espontaneidade e criatividade, ele tem que surgir, né? Que é um consumir apenas o que a gente precisa, pensar no meio ambiente, pensar no próximo, pensar nas gerações futuras, de onde vem o produto, para onde ele vai, como é que ele vai ser resgatado, né, e reutilizado, como comprar, como descartar, ok? Qual o impacto desse produto em toda a cadeia, também tem isso. Não basta eu comprar o produto fofinho, baratinho, bonitinho, porque pode ter uma criança do outro lado do mundo que produziu o meu tênis. Então, não posso comprar. E por que não comprar da tiazinha que mora aqui no meu bairro, na feirinha de artesanato, e eu vou comprar um produto, enfim, industrializado e que vai durar um mês na minha mão. Eu não estou ajudando uma família,
né? Eu não estou ajudando esse dinheiro a circular da maneira devida. Quem perde, quem ganha com esse produto? São perguntas que a gente tem que fazer. O consumo consciente, como a Beth falou, ele já está aí. O próprio minimalismo, que tantas pessoas falam, é uma forma de sustentabilidade, sim. Não é só porque as casas vão reduzir, não. Os jovens estão mais espertos, eles já estão se questionando, eles estão muito mais atentos do que nós. Eu pego o meu filho e falo, mãe, para que esse armário cheio de tal coisa? Meu filho, isso aí eu fui juntando ao longo da vida. Mãe, doa tudo isso, né? Nem joga fora, né? Doa para alguém. É uma outra geração, né? Para que um conjunto de jantar desse tamanho, né? Então, eles estão muito mais atentos, inclusive as embalagens, né, desses produtos e tudo mais. Escambo é muito comum, está acontecendo, brechóis, reciclagem. Eu, por exemplo, faço muita reciclagem, esse colar é de CD, esse CD mini, né? Eu faço colares, acessórios, tá vendo, Cristina? Enfim, eu pego tudo que é objeto e tento transformar, até cápsula de café, né? Então, viver sem embalagens, eu posso muito bem comprar uma blusa e não sair com a sacola da loja, eu posso enfiar na minha bolsa e ir embora. Para que eu vou pegar a sacolinha da Renner? Né? Nada contra a Renner, mas eu não preciso. E já tem gente falando, a senhora quer sacola? Elas perguntam, porque já tem gente com essa postura, não sei se vocês já perceberam, ok? Então, agricultura sustentável, energia sustentável, produtos orgânicos, comunidades ecológicas estão brotando por todos os lados, os jovens estão muito antenados nisso, produtos artesanais. Hoje, não sei se vocês também estão percebendo que as novas gerações estão aprendendo a fazer a própria roupa, estão aprendendo a customizar a roupa, estão aprendendo a fazer sapato, fazer crochê. E aí eu falei, meu Deus, a minha avó fazia tudo isso. Com minha avó, né, antigamente, uma pessoa que vinha, né, um imigrante, e antigamente não tínhamos shopping, não tinha nada, só podia comprar quem tinha dinheiro. Faziam tudo, fazia até tapete. Pegava o saco do arroz, do açúcar, da farinha, e reproduzia alguma coisa, virava alguma coisa, né? Nada era jogado fora, né? Então, isso é fantástico. Então, produtos... O veganismo e o próprio vegetarianismo, vocês podem ver que é também uma forma de consumo consciente. Vocês podem ver que tem por trás uma causa nessas pessoas. Elas falam disso, né? Quando você... essa comida tem alguma coisa? Não, então eu não quero. E olha para ti e fala assim, mas por que você ainda come carne? E aí te dá uma aula. Você sabe do sofrimento, você sabe o que aconteceu, você sabe isso, você sabe aquilo, você sabe quanto que gastou de água, você viu a emissão de gases, aí você desiste, larga a carne ali e vai comer, né? O ratatouille ali que ele está comendo. Então, caminhando aí para o nosso final, precisamos de criatividade, novos hábitos, uma nova postura, um novo olhar, compromisso, responsabilidade, ética e respeito. Repito, não tem mais jeito. Agora, isso é o futuro, é o daqui para frente. Como falam, a pandemia é só o começo. Psicodrama em novos tempos. Claro, tem tudo a ver psicodrama com tudo isso. A espontaneidade e criatividade, essas novas respostas que eu preciso dar, largar meus velhos hábitos, largar minhas conservas. Isso vai me dar trabalho no início, mas vai ser extremamente prazeroso depois. Novos papéis, né, de cidadãos sustentáveis, sim, né? Inclusive professores, educadores, como todos esses jovens que estão aí nos ensinando. Protagonismo, não ficar só aguardando passivamente dentro da minha casa chegar ali o caminhão de coleta. Não, já tem um posto, não sei aonde, eu vou levar a minha lâmpada, né? Já vou levar o meu material reciclável. O aqui agora, então essa mudança se faz aqui e agora, né? Não fica aguardando esse futuro, eu tenho que ser espontâneo e criativo e dar respostas, inclusive. Por exemplo, eu estou com 5 garrafas de vidro, de água, pensando, nossa, eu acho que eu vou fazer vasinho de planta, eu vou aprender como cortar vidro, é meu nossa aprendizagem de artesanato, né? Então, é reaproveitar potes, o pessoal usa, inclusive, embalagens de vidro para servir de copo. Isso está sendo muito comum, tem restaurantes já usando esse método. Então, a inversão de papéis é extremamente necessária. Nós precisamos inverter papéis,
com todos os seres vivos e com as futuras gerações. Somente assim a gente vai mudar a nossa atitude atual, a tele, para ver todos esses seres, né, e até seres de todos os reinos, como eles devem ser vistos a partir dos olhos deles, né? Gaia, inclusive, né? Trocar de lugar com Gaia e ver o que Gaia, perceber o que Gaia está sentindo, e isso a gente é capaz, né? De ter toda essa percepção, e aí sim a gente alcança o tão famoso encontro moreniano. É só ele que vai promover essa sustentabilidade, esse novo mundo que está por vir. Então, conscientizar e educar são oficinas, né, que eu gosto, que eu realizo, mandalas, reciclagem de CDs, LPs, madeira, tudo vira arte. E é legal porque também é um momento em que a pessoa está se reconectando consigo, ela está tomando mais consciência dessa responsabilidade social, ela está voltando para o presente, ela não está presa no passado nem no futuro, que é o próprio propósito da meditação, né, da atenção plena, inclusive, da presença. Dança circular, enfim. E por aqui eu fico e dou a voz para a nossa querida Cida, que tem muito que nos ensinar. Agradeço a atenção de vocês. Desculpe, estava fechado o meu som. Muito bom, Cris, muito obrigada. Eu acho que você trouxe de uma forma muito agradável, muito lúdica, mas chamou a gente para a nossa responsabilidade. Então, vamos chamar a Cida. Cida, você se apresenta. Tá bom. Bom, então, eu sou Cida Martim, sou psicóloga, sou psicodramatista, formada pela BPS, que é minha segunda casa, onde eu tenho muito prazer de trabalhar. Eu sou doutora em distúrbios do desenvolvimento e sou docente da BPS e sou docente da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. Essa ideia de falar um pouco sobre a sustentabilidade tem sido bem interessante, e eu vou trazer um pouquinho de algumas práticas que eu venho implementando nos últimos anos. Acho que eu vou falar um pouco, continuando e acho que retomando alguns pontos até que as meninas já falaram, né? Porque acho que as coisas se integram. Então, eu vou subir aqui meu slide, se tudo der certo. Deu. Muito bem. Que bom. Vai. Isso. Pronto. Então, o meu subtema dessa mesa, né, fala exatamente sobre as intervenções sociodramáticas, para a gente refletir um pouco através dessas intervenções sobre a relação da pessoa humana com a natureza, com a sociedade e com o lixo que nós produzimos, né? Então, e quem sobreviverá, né, a partir de tudo isso? Então, vamos começar a falar da sustentabilidade, né? Pensar a sustentabilidade como uma maneira de estar e agir no mundo, né? Considerando principalmente o convívio e a relação que existe entre a economia, o social e o meio ambiente, né? Como a Beth disse lá no começo, fazer a integração de tudo isso, né? E para a gente fazer tudo isso, Moreno já deixou 3 grandes passos, né? Que é o desenvolvimento da nossa espontaneidade e criatividade e o desenvolvimento da nossa tele. Sem esses 3 elementos de saúde emocional, de saúde relacional, a gente não vai conseguir atingir esse convívio, né? Sem a gente reescrever a nossa forma de estar e de agir no mundo, a gente não vai sobreviver a tudo isso, né? O planeta, como a Cris disse, ele vem dando alguns sinais para a gente, de que a gente já invadiu demais, e que a gente já fez
já teve posturas erradas demais, que a gente precisa se rever, precisa se reinventar, né? Então, acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. A Agenda de 2030, né, ela é um instrumento de construção coletiva e participativa, ou seja, da ação, nos chama para a ação, né? Atitudes governamentais, da sociedade, com políticas e ferramentas para conservação da diversidade biológica. E aí eu acho que tem um outro conceito do psicodrama que vai nos ajudando a entender isso e por que a gente tem que fazer parte disso. Diversidade biológica, eu não sou bióloga, não sou pecuarista, né? Mas eu sou uma pessoa, né, que vive nesse mundo e que pretende deixar esse mundo para os filhos e netos, né? Então, a gente precisa pensar numa vivência do eu-nós, não é do eu comigo, não é só do eu com o tu, mas do eu-nós, privilegiando aí a coesão grupal, como já trazia o Moreno. E aí eu trouxe aqui um poema, que na verdade ele tem várias versões, né? Tem uma versão inicial lá do Mayakovsky, e eu acabei escolhendo essa versão do Bertolt Brecht, para chamar a gente à ação, né? Eu acho que Moreno nos chamou à ação, e pensando em sustentabilidade, a gente precisa estar ativo, né? E aí, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, porque eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, porque eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, é hora da gente se importar com a queimada da Amazônia, se importar com o plástico no oceano, se importar com a poluição da rua, se importar com tudo, porque certamente isso vai bater na nossa porta, se já não está batendo, né? Então, é hora da gente se mexer, mesmo que a gente ache que eu sou só mandurinha e que eu não vou fazer verão. Não tem problema. Uma hora o ventinho vem, né? Então, é preciso muito empenho e persistência, perseverança, né? Para que todas as nossas atitudes, todos os nossos projetos de vida estejam em prol da conservação da biodiversidade, que a gente implemente projetos de sustentabilidade permanentemente, né? E que esses nossos projetos eles sejam capazes de introduzir as dimensões ambiental, econômica, social, cultural e ética em todas as comunidades, né? Nós temos um país extremamente diverso, como bem disse a presidente do Congresso, a Marta Ekinick, ontem. E essa diversidade nos torna belos, só que a gente não está sabendo lidar com essa diversidade. E a gente precisa resgatar essa nossa potência, né? Para que a gente usufrua dessa diversidade da melhor forma possível, né? Então, tudo isso precisa chegar a toda a comunidade, não só a uma classe. E aí, eu tenho feito alguns trabalhos baseados na pedagogia psicodramática, que é uma proposta de educação em psicodrama. Quem sistematizou esse trabalho foi a Maria Alicia Romanha, que era uma argentina, que viveu aqui no Brasil muitos anos e que deu a formação em psicodrama voltado à educação lá na década de 70, aqui para os brasileiros, e ficou aqui no nosso país muitos anos, contribuindo, né, com esse aspecto da educação. E a proposta dela, ela foi crescendo essa proposta na educação. O último trabalho que ela deixou como legado foi uma integração entre o pensamento de Moreno, de Paulo Freire e de Vygotsky, que ela denominou de pedagogia psicodramática, e que é uma proposta educacional que vincula, então, o aprendizado formal
com as experiências de vida, né? Com a cultura e com o afeto que nós carregamos. Então, fazer uma integração de tudo isso. Ela fala, né, ela traz como uma premissa, né, que o desenvolvimento das reflexões, o desenvolvimento do nosso pensamento, ele se inicia no contato social, para posteriormente ele se transformar numa experiência individual. E esses comportamentos que se iniciam lá no ambiente social e que depois são assumidos através de uma expressão individual, eles voltam a se incorporar no coletivo, né? E aí a gente vai criando, então, um comprometimento conosco, com o próximo e com a sociedade, né? Então, o eu, tu e o eu, nós, que a gente fala em psicodrama. Então, fazer esse processo de educação é uma forma da gente olhar para si e olhar para o outro constantemente. E pensando em tudo isso que foi me sensibilizando aí no transcorrer da minha vida, da minha história, eu resgatei, no ano de 2019, um projeto da Maria Alicia Romanha, que ela desenvolveu em 2004, que é o Lixo de Todos Nós. Fiz algumas adaptações e comecei a fazer esse trabalho, né, que o objetivo é ampliar a consciência em relação aos nossos comportamentos com o mundo, comportamentos com o outro, com relação aos nossos sentimentos conosco e para o outro, e com o nosso contato com o lixo. E começando a refletir sobre possibilidades alternativas para lidar com tudo isso no nosso entorno. Eu comecei a fazer esse trabalho quando a gente ainda podia se aproximar, né? Então, eu fiz uma adaptação para o presencial do trabalho original desse Lixo de Todos Nós, e hoje ele está adaptado para o modelo virtual, porque eu tenho feito ele virtualmente, né? Remotamente. Trabalho com muitas imagens, com muitas fotos. Eu acho que a fotografia ela ajuda a gente a se sensibilizar, a olhar e a fazer o exercício de se colocar no lugar daquele elemento que está na foto, né, de se identificar com aquela foto. Então, eu vou mostrar para vocês algumas das fotos que eu uso nesse trabalho, tá? A gente começa fazendo uma comparação. Eu faço de São Paulo, porque eu faço esse trabalho aqui em São Paulo, então são fotos daqui. Aqui a Avenida Paulista, que muitos devem conhecer, até quem não é daqui, né? Então, aqui no final do século passado, né? E agora, atualmente. Então, a gente faz uma reflexão sobre as diferenças que existem na paisagem. O que tinha que não tem mais e o que tem agora que lá atrás não tinha. E a partir disso a gente vai refletindo um pouco. Aqui é uma outra imagem do mesmo lugar, de São Paulo, né, o Largo São Bento. A gente vai refletindo um pouco como que o lixo era naquela época e como que o lixo é hoje. Que lixos temos hoje, que lixos tínhamos antigamente. E é bem interessante algumas coisas, né? Eu mesma fiquei surpresa com essa reflexão, né? Eu sou do tempo que a gente não usava saco de lixo, a gente usava latas, né? Aquelas latas de tinta grande, a gente pintava para ficar bonitinha, punha o lixo na lata, punha no portão, o lixeiro batia lá no caminhão, devolvia a lata, a gente fazia uma higienização e ela ficava lá de novo, né? E era uma latinha de lixo por semana, não era sacos e sacos e sacos de lixo, né? E aí a gente faz uma reflexão disso, pensamos muito o que nós produzimos de lixo e o que nós fazemos com esse lixo. Então é um momento de refletir, é o nosso primeiro momento no palco para refletir a nossa relação com o lixo no passado e a nossa relação com o lixo no presente, né? E a nossa relação com o lixo no futuro, o que a gente vai fazer com ele, né? Como que a gente vai lidar com ele, se a gente vai continuar produzindo esse excesso de lixo, ou se a gente vai mudar a nossa forma de produção de lixo, né? Em seguida, a gente começa a fazer um exercício de olhar para o nosso planeta, né? De olhar como ele é bonito,
bonito, de olhar como ele é generoso em nos permitir habitá-lo, né? E aí eu convido o grupo a se entregar para essas fotos que eu vou passar a seguir. No trabalho eu uso muitas mais, mas aqui eu reduzi bastante para a gente ir mais rapidamente, né? A ideia é só passar uma ideia mesmo do trabalho. Então, eu convido as pessoas a irem se levando para esse lugar, irem se colocando no lugar desse elemento que está na foto, como que ela se sente nesse lugar, como que ela se sente como esse elemento, como ela se sente como sendo esse animal, como que é o cheiro de estar aí, né? Então, fazendo um processo de sensibilização, né? De observação das nossas maravilhas, né? Se a gente se coloque no lugar desse rio e veja como ele se sente, desses peixes, dos indígenas, fazendo sua festa, vivendo sua cultura, desse animal na floresta, essa família imensa de pinguins no seu habitat natural. E tem uma porção de outras fotos, e agora eu falo para eles que as fotos vão se mudar um pouco, mas que eles vão continuar fazendo o mesmo exercício. Então, como que eles se sentem sendo essa árvore, como que é estar nesse degelo e sozinho, como que é perder a respiração, porque se enganchou num plástico, como que é se sentir ameaçado, como que é se viver nesse lugar. Como que se sente nesse ambiente, como seria ser essa árvore ao invés daquela primeira. Como se sente vendo o que produzimos, ou se alimentando do resto, ou se enforcando no lixo. Ou ferido por alguma razão. E aí, depois disso, eu peço para que as pessoas escolham qualquer um desses elementos e os tragam para o palco, para uma conversa entre eles. Aí a gente faz uma conversa entre todos os elementos que surgirem, né? Cada um incorpora aquele que se sensibilizou mais, aquele que se identificou mais. A gente faz uma dramatização, ou várias dramatizações, né? Depende do que for surgindo. E depois que a gente faz essa cena, a gente traz o nosso planeta de novo para o palco. E aí as pessoas são convidadas a reassumirem os seus papéis reais e agora assumirem algum compromisso com a Terra. Cada pessoa vai assumir um pequeno compromisso, um simples compromisso, mas um compromisso realizável a partir do dia seguinte. E cada um faz a sua doação ali, do que vai mudar na sua vida, o que vai mudar na sua história, o que vai mudar na sua casa, para que o nosso planeta se restabeleça. Aqui surgem coisas muito, muito legais que dão margem a gente falar de reciclagem, a gente falar de reutilização, de redução, né, os 3 R's da reciclagem, dá margem a gente falar de composteira doméstica. Aqui surgem várias coisas do próprio grupo. E aí a gente conversa bastante sobre isso, né? A gente fala sobre tudo isso, compartilha, faz a nossa fala de sentimentos, de pensamentos e de atitudes.
Então, integra essas 3 áreas aqui. E aí encerramos. Não, a gente depois vai para a última tarefinha, que como a gente falou de reutilizar, reduzir, reciclar, aí a gente se volta para si mesmo e começa a pensar, eu convido as pessoas a pensarem nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, quais são aquelas que as pessoas querem reduzir, quais são aquelas que elas querem reutilizar, continuar praticando, e quais aquelas que elas querem reciclar. Né? Então, o que for para reduzir, para eliminar, a gente escreve num papelzinho, joga no lixo, e aquelas que a gente vai transformar, a gente guarda num envelope, e aquelas que a gente vai reutilizar, que a gente acha que é nossa potência, a gente guarda num outro envelopinho e leva para casa, para continuar esse trabalho no transcorrer aí da vida. E aí a gente encerra esse nosso trabalho vivencial, e eu acho que isso é educar, acho que isso é fazer pensar, eu acho que isso é fazer as pessoas entrarem em contato, terem uma proximidade com esse tema da sustentabilidade, né? Então, voltamos aqui para falar nós aqui de novo sobre quem sobreviverá, né? Então, de refletirmos sobre a relação da pessoa humana com a natureza, com seus pares e com o lixo, envolve ética, envolve justiça social, envolve educação de qualidade, envolve boas condições de trabalho, solidariedade, e perceber que o nosso planeta ele é único, e que todos nós, em cada atitude nossa, afetamos esse todo, afetamos esse país. Porque viver é interação, né? E tudo e todos estamos relacionados. Como já dizia Moreno, né? Nossa vida é a partir da relação, né? Então, como Moreno já dizia, né? O homem é um ser essencialmente relacional, interligado a tudo que está à sua volta. E mais do que vivermos nesse planeta, a gente convive. Além de existirmos, nós coexistimos. Então, a gente precisa construir uma correlação entre ética e sustentabilidade, senão a gente não vai conseguir. Não vai sobreviver. O planeta não vai permitir, porque ele vai se reajustar. Então, acho que é um pouco isso. Toda vez que eu faço aquele trabalho, eu faço um convite para que a gente some esforços numa busca coletiva ao desenvolvimento de relações mais saudáveis e harmônicas, né? E eu vou repetir aqui esse convite para as pessoas que estão aqui, que a partir da espontaneidade e criatividade moreniana, nós sejamos ativos e vigilantes na busca da Agenda 30, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Beth trouxe lá no começo para a gente, e que eu repito aqui no final. Depois de olhar essas paisagens, pode parecer impossível, mas como todo bom psicodramatista, a gente acredita no ser humano e a gente acredita que vai dar certo, que a gente vai recuperar o planeta. É isso, gente. Obrigada. Muito bom, Cida. Muito Obrigada. bom ver você fazendo um trabalho tão bonito, tão sensível e procurando. Eu acho que a mudança na educação, que eu sempre batalho, e que nós temos um instrumento na mão, que é o psicodrama, que é poder trabalhar a razão e a emoção. Enquanto nós ficamos só na razão, nós não vamos fazer as mudanças necessárias. As mudanças só vão acontecer quando a gente trabalhar com o nosso todo, é a nossa razão e a nossa emoção. Então, enquanto a gente não mudar essa visão, não só nossa enquanto pessoa, mas em termos de paradigma do mundo, né? Enquanto a gente não entender que, enquanto, como a Beth colocou, né, as empresas não vão ser avaliadas por quanto produzem mais, né, que isso é um dos valores que nós temos que começar a mudar valores. E acho que para a gente mudar valor, nós temos que mexer com emoção e nós temos o nosso instrumento, que é o sociodrama. Então, gostei muito do teu trabalho, Cida. Continue em frente.
E juntos a gente consegue fazer alguma coisa, né? Os saltimbancos. Todos juntos somos fortes. Queria ver de vocês o que vocês gostariam de colocar, perguntas, apreciações. O Lúcio colocou aqui, que é retomar o pensar, o sentir e o agir. Bom, a Beth começou com essa reflexão, né? Mesmo ela estudando para ouvir bem? Muito. A Beth começou com essa reflexão no aspecto quando está falando exclusivamente das empresas, né? E aí a Cristiane passa e a Cida encerra falando também de uma outra dimensão voltada mais para a educação e está falando a mesma coisa. Então, quer dizer, independente do cenário que a gente se encontre, as reflexões, as ações e as emoções têm que estar todas integradas, né? E aí, assim, me vem já que a Rosa me trouxe ali, eu sei que isso que vocês estão trazendo é fruto desse trabalho também, um trabalho coletivo de 14 autores, né? Não dá para ver direito, pelo que estou vendo na imagem, mas é o livro O Encontro com a Sustentabilidade e Contribuições do Psicodrama, feito por 14 autores. E aí, eu fiquei pensando muito, que aí vem um outro livro que é lançado também nesse mesmo congresso, que é Psicodrama e Política, né? E aí, vendo as imagens da Beth, Cristiane, com a Cida, que traz os dois ângulos da coisa, como é que vocês veem o rumo que a gente tem tomado? Assim, a Beth traz muita esperança com as empresas, mas assim, a gente vê, a Cida cita o Pantanal, mas podemos citar a Amazônia e tantos outros lugares, né? E eu tenho visto alguns empresários até criticando a política que a gente tem adotado, em função mesmo de estarem perdendo até espaço no mercado, né? Como é que vocês veem ainda essa falta de consciência, se é que, pelo menos para mim, vem dessa maneira, né? Como é que vocês veem esse desafio ainda que a gente tem enfrentado? Um país com tanta riqueza, como a Beth falou, como a Marta trouxe ontem, mas ainda a gente vê essas cenas ocorrendo ainda, essa resistência, né? De se pensar na Amazônia como um espaço de preservação e de vida, o Pantanal e tantos outros ecossistemas que a gente tem aqui. Eu posso falar? Começar? Depois... eu acho que entrar numa seara política é muito delicado, porque a gente acaba dando o nosso voto para as pessoas que não pensam, né? E dando o nosso voto para a inconsciência planetária. E, infelizmente, eu acho que o Brasil está nessa vertente, a gente retrocedeu seriamente sobre isso, né? Nós tínhamos uma proposta acho que as duas gestões de presidentes atrás, 3 gestões de presidentes atrás, tocadas e batalhando em cima desse propósito, né? De uma forma consciente. Eu acho que a gente precisa batalhar e houve muito investimento em cima de proteção do corpo d'água, a criação das APAs. Houve um investimento muito sério em cima disso. E houve uma conscientização populacional, regional. Então, assim, tiveram muitos trabalhos de mobilização. E agora eu acho que a gente retrocedeu de uma forma muito vergonhosa, né? E isso afetou o mercado internacional. Só que eu acho que, assim, mesmo que tudo isso tenha acontecido, é como se você tivesse um bêbado dentro de casa. Mesmo que esse cara ferre a família inteira, vai estar todo mundo correndo para segurar as pontas, para que ainda tenha comida em casa, ainda que sobreviva. Então, assim, eu sinto a postura do brasileiro, assim, eu vejo muitas comunidades batalhando, eu mesma ajudei algumas ONGs, mandei dinheiro para algumas ONGs no Pantanal, para que há uma turma que está indo lá dando comida para os bichos que estão morrendo. Então, assim, você vê muitas ações humanas, bem no propósito que a Cris e que a Cida estão falando. Então, assim, eu acho que nesse momento é acreditar no individual, no ser, no pequena instância. As pessoas que trabalharam conscientemente essa visão de integrar o pensar, sentir e agir, começam a se mobilizar, né? E a criar e fazer essa ação. Então, assim, eu acredito muito no ser humano. Eu acho que por mais que a gente tenha que ser regida por ignorantes ou pessoas que têm ações indevidas para o nosso dia a dia, nós estamos sobrevivendo, né? E assim vai acontecer até morrer, por questões de imposto de renda, por questões de opressão em trabalho, por questões raciais, né? Como a Magazine Luiza que lançou
uma coisa inédita de fazer um programa de trainee com negros, mas assim, eu acho que são ousadias que cabem a cada um administrar da melhor forma possível. Infelizmente, nós temos um ministro do meio ambiente que é completamente contraditório, né? E talvez seja uma pessoa, não quero entrar nessa área política, porque também não sou a melhor pessoa para falar, mas eu acho que a gente pode fazer a nossa parte. É o único jeito. Eu não quero entrar na depressão de saber da quantidade de... Eu estou com uma série de livros aqui, tem uma coleção de livros que eu deixei até separado. Eu falei assim, qualquer coisa, a turma está aqui, né? Tem essa mulher que, para mim, é um fenômeno, que falou sobre água, né? Que ela fez o livro, a Maud Barlow, que fez uma retrospectiva mundial sobre a situação da água no mundo, né? Das empresas de água, da exploração de água. O próprio Chernobyl, que a Rosa Lídia fez um trabalho enorme. O Gomorra, que, apesar de ser uma retratação da máfia na Itália, mostrou que os navios eram jogados no mar com lixo dentro, os lixos que eram lixos com resíduos ambientais seríssimos. Os caras enfiavam num navio chinês e jogavam, o navio chinês abria as comportas no mar. Quando teve o tsunami, eles estavam desesperados porque isso ia voltar tudo de novo para a Itália. Então, assim, a gente tem N, né? E aí eu prefiro acreditar numa postura do Sebastião Salgado. Não sei se vocês leram o livro dele, mas ele fez na fazenda da família dele, é uma fazenda que foi um plantio, né? E eu estou falando isso por causa do Lúcio, que adora fotografia. A fazenda dele era um plantio lá no Espírito Santo. E o que ele fez? Ele, dentro desse plantio, nos anos... Isso foi em 1940 e pouco, né? Houve exploração de arroz, né? E com o tempo acabaram com toda a reserva ambiental, né? E aquele vale ficou destruído. Ele foi embora do país por uma questão política, foi morar na França, foi sobreviver, começou entrando, ele era economista, tinha um trabalho seríssimo, aí largou tudo para fazer fotografia e teve uma vida mais difícil. E aí, quando ele voltou, ele viu que tinham acabado com as terras dos pais dele, só tinha uma pessoa morando na região, mas tinham acabado. Então, assim, ele chamava Fazenda Bulcão, em Aimoré. Quem puder ver é bárbaro. Então, assim, não tinha mais reserva nenhuma. O que ele fez? Ele fez um empreendimento social, ambiental, seríssimo, porque ele não tinha dinheiro, né? Então, durante praticamente 12 anos, ele conseguiu reflorestar tudo. Não sei se dá para ver, gente. O que era, né? E o que é. Dá para ver? Sim. Então, assim, é um cara que arregaçou a manga. Ele era um fotógrafo conhecido, não era nada. Ele arregaçou a manga. E a vida deles foi um arregaçar a manga. Então, assim, cada um pode fazer a sua parte. Se você olhar na minha história também, eu sou uma ovelha negra contra uma maré grande no meu outro lado da vida, né? Que não é o contexto aqui explorar, mas assim, eu sou uma ovelha negra. Então, assim, acho que cada um pode fazer a sua parte. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. E eu acredito que a Cida e que a Cris também façam, desde o CD que ela pega. Pegue um CD, mas pegou um aluno a mais para poder fazer o projeto, pegou. E é nesse sentido que a gente tem que caminhar. É a mesma coisa olhar quantas pessoas estão participando do processo de olhar a sustentabilidade nesse congresso com 700 pessoas. Tanto na reunião anterior como na nossa. É uma minoria. Por quê? Porque não é um tema que toca. O tema que toca é um trabalho terapêutico, não é um tema que toca, é um trabalho educacional. Mas o ambiental não toca. Toca numa hora ou outra, quando você vai ver que o produto que você comprou está estragado, e aí você começa a se revolucionar. Mas não é isso. Então vai demorar muito para sensibilizar. E eu acho isso muito sério. Eu sinto isso na alma. Eu queria falar, eu fui vendo o trabalho das três, nossa, maravilhoso. Quando eu escolhi o lugar que eu queria vir nesse momento, eu li só a palavra meu Deus, fiquei nervosa aqui, tentabilidade. Aí, é nesse lugar que eu devo vir, que certamente todos virão, né? Mas cada um certamente fez a sua escolha de acordo com o seu momento. Mas aí eu tinha a mesma pergunta anotada aqui, mesmo não, mas parecida, do Lúcio. Que esperança podemos ter com um país tão caótico, né?
Mas a Elizabeth já foi respondendo, né? E também a Cristiane e a Cida me responderam, porque através do próprio trabalho que vocês estão fazendo, como a Cristiane disse, é um trabalho de formiguinha que eu faço. Aí eu pensei, é um trabalho de formiguinha, mas uma formiguinha compõe um formigueiro, e um formigueiro é potente, né? Então, eu moro em Chapecó, Santa Catarina, e fico muito angustiada quando eu vejo, em relação à água, por exemplo, que todo mundo, cada família quer ter o seu poço artesiano, e vão furando poços. Aqui temos um lençol freático, que é o Guarani, né? Que ele também abrange o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, e uma boa parte do sul do Brasil, né? A gente sabe que tem muita água aí, e muito boa, mas também está sendo poluída, porque com os poços que estão sendo perfurados, as pessoas abrem um poço, de repente não querem mais aquele poço, ou não deu água como queriam, ele é utilizado como um lixeiro, eles vão jogando lixo naquele poço, né? Aí eu me pergunto, nossa, que legislação tem que regula isso, né? Eu fico angustiada com isso. Aí também me pergunto, como que o psicodrama pode auxiliar para fazer chegar as políticas públicas, né? Projetos tão interessantes, como a Cida apresenta, como a Cristiane apresenta, como a Elizabeth apresenta. Parabéns, gente, muito, muito, muito bom. Acho que a gente precisa divulgar muito, muito mais isso. Obrigada. Eu acredito que está na base disso, né, Lunia, a educação. As crianças, já tendo essa aprendizagem na escola, não importa, mesmo em regiões longínquas do Brasil, elas ensinam para esses pais, não pode, fecha, não joga lixo, papai. Esse né? é o trabalho E as crianças fazem muito, né? isso, é um trabalho de formiguinha. E eu acredito muito na educação, sabe, Lunia? Eu acredito. A Luísa quer falar. Primeiro eu queria agradecer, achei muito lindo a fala de vocês e muito coerente com o que eu tenho pensado sobre as possibilidades do psicodrama, que eu acho que é como que a gente deve trabalhar, né? Eu tenho pensado nisso. Eu sou da Bahia, moro em Salvador, e sou membro da ASBAP, e achei, assim, fiquei pensando várias coisas sobre o trabalho muito, muito encantador. Achei super bacana, Elizabeth, a questão da matriz de identidade e a indústria, achei lindo, fantástico. Então, eu queria parabenizar. Agora, uma coisa, Elizabeth, que eu vou falar porque eu estou aprendendo a falar sobre isso. A expressão, eu acho que sustentabilidade também está relacionado com a relação entre nós e com as diferenças. E se você usou ovelha negra como alguém que é bem potente, aí eu vou achar bacana, porque ovelha negra é uma expressão que remete os negros a um lugar muito ruim. E então, como negra, como mulher negra, eu queria te dizer isso, porque também é um aprendizado para mim me colocar neste lugar, assim. Porque outro dia eu conversando com minha comadre, que também é negra, ela falou, eu falei assim, não, é porque a coisa tá preta. Aí a gente olhou assim, o hábito é muito sério, mas então eu preciso dizer. Aí eu olhei para ela assim, sabe? Tipo, precisamos estar atentos. Eu acho que sustentabilidade também é estar atento a essas coisas, o hábito de conservar, o hábito de não consumir, o hábito de não se dirigir à população não branca com esses termos, né? Usar essas expressões, coisa preta, ovelha negra, eu acho que é um aprendizado também que a gente precisa ter e fazer, e eu acho que é muito coerente com o que vocês falam. Por isso eu me senti confortável de falar aqui. Para mim é um aprendizado. Obrigada, foi muito lindo.
Eu agradeço você ter chamado a atenção, porque para mim é um aprendizado. Eu nunca tinha tido essa expressão como uma coisa negativa e racial. Quando eu olho isso, eu olho uma coisa católica, com um rebanho de pastores, entendeu? Eu não olhei com essa concepção. Então, cada um traz ela em cima da sua cultura, né? Curioso. Mas obrigado, porque é mais um olhar para a gente tomar cuidado, né? É uma co-construção, né? Isso é uma co-construção. É curioso. A gente tem que tomar cuidado, porque nosso propósito não é esse. Isso faz parte do objetivo até de desenvolvimento sustentável. Não é afetar o outro, é construir junto com o outro, independente de quem seja. Sim, né? Por isso eu senti muito conforto em falar, porque eu estava entendendo desde o começo que este é o objetivo. Eu acho que é um aprendizado que a gente vai ter que fazer como psicodramatistas e como brasileiros, um aprendizado contínuo, porque a gente tem uma história muito dolorida em relação a todos nós, e nesse momento em especial, né? Eu agradeço. Luísa, e eu acho que assim, você traz de uma maneira extremamente amorosa, né? Que possibilita a reflexão para o outro. Mas, conhecendo a Beth e o que você traz de proposta, de dúvidas sobre qual é o conceito de ovelha negra, que quanto mulher potente, essa mulher seria uma ovelha negra mesmo, tá? Porque assim, aí eu vou criticá-la de uma outra coisa que ela falou também, aproveitar o gancho dela, falou que a gente vai mudar individualmente. Não acho que a gente muda individualmente, a gente muda nos pequenos grupos, pelo menos. Ela, por exemplo, trabalha com essa história da água há muito tempo. Por que ela não fez um livro dela sozinha? Ia dar menos trabalho. Ela resolveu reunir 14 pessoas para escrever com ela. Ela não precisaria fazer. Então, seria uma ovelha negra ainda da potência que você fala, de inclusão. Obrigado, mas acho que traz a reflexão mesmo. E eu escrevi aqui que é um... Eu, inclusive, ia fazer uma colocação que, assim, eu acho que a gente tem, assim, olhares que são diferentes, realmente, de acordo com a nossa cultura, né? Para mim, também a ovelha negra é a diferente, porque o rebanho das ovelhas é branco, as ovelhas são branquinhas. Então, quando você tem uma ovelha negra, ela é a diferente. Então, não é nem uma coisa de ser potente, é uma coisa de ser diferente, né? Eu digo porque eu também sempre fui ovelha negra e até ganhei uma garrafinha de água cheia de bolinhas de lã por dentro, né? E escrito assim, a ovelha rosa da família, né? Então, assim, eu acho que é o diferente. Então, eu acho que pode ter essas duas conotações, tá? Eu só ia fazer essa correção. E é muito interessante na fala até do Lúcio, que eu até escrevi aqui, e você toma esse lugar do protagonismo, né, Luísa, quando você fala, eu estou aprendendo a fazer isso, né? E de forma generosa. Foi muito generosa a sua colocação. E é isso são os novos tempos, eu vejo dessa forma, a gente tem que aprender. E a gente tem que aprender muito, né? E é todo dia, o tempo todo, né? É muito trabalho daqui para frente, nós e as próximas gerações, mas a gente vai conseguir, com generosidade e compaixão, com muita tele, né? Para chegar nesse encontro. Obrigada, Luísa. Acho que é isso mesmo, acho que a gente tem muito a aprender e acho que é uma troca de aprendizados e a gente ter a humildade de ouvir e de aprender com todos os outros com quem a gente convive, né? Eu acho que temos mesmo muito a aprender. E falando um pouco mais da questão levantada pelo Lúcio, pela Loni e tal, eu acho que assim, olhando para o meu país hoje, eu fico muito triste, mas eu fico com muita raiva também. E aí eu me imposto desta raiva para agir. E acho que hoje a gente está preso em casa e a gente faz pouquinho, a gente vai de grão em grão, como é que fala? De formiguinha em formiguinha. Mas a pandemia vai passar. E aí a gente vai poder fazer muito mais. E o lixo de todos nós já está encomendado para você fazer. Oficina. Com testemunhas aqui. Seja presencial, virtual, eu não vou nem me fazer exigência disso. Está sendo gravado. Farei com prazer. Bom que está sendo gravado, gente. Eu tive que atender umas coisas aqui em casa e aí perdi o início, né? E aí eu disse, onde é que eu vou entrar agora? Já deve estar no fim, meu Deus, não vou entrar em nenhuma vivência, porque senão vai mais atrapalhar. Vim para cá
Adorei o que eu ouvi, só ouvi a Cida, foi muito legal. E ainda bem que está gravado, vou poder assistir toda depois, né? A Cris e a Beth, que tenho certeza que foi bem, bem bonito. Muito obrigada. E antes de encerrar, eu vou aproveitar, o Lúcio já andou dando umas dicas aí, para você que chegou mais tarde, não perdeu nada, você pega o nosso livro, que vai ser lançado, e daí você vai ver o que todos nós fizemos em termos de sustentabilidade. Então tá ótimo, pronto. Tá, vou comprar o livro, feito. Então tá fácil. Tá bom? É a nossa comemoração de 50 anos. Maravilha. Tá? Então, pessoal, estamos em cima do nosso horário, né? Não sei se vocês querem uma palavra, pelo menos, para deixar aqui para todos que participaram, para os que apresentaram, para os que assistiram. Tem alguma palavra que vocês queiram deixar para a gente se despedir? Eu quero aproveitar a fala da Luísa, e eu acho que a palavra mágica nossa é a questão de respeito. Respeito com todos os recursos do planeta e respeito com os homens. Muito bem, beleza. Obrigada. A palavra é gratidão. Obrigada a todas vocês que falaram, e gratidão. Obrigada. Obrigada, e vamos ser formiguinhas. Gratidão. Eu gostaria de falar, estou encantada. Eu entrei pelo tema, quando eu vi, estava falando a minha linda, querida Beth. Eu falei, nossa, estou encantada com vocês, tá? Eu entrei pelo tema, nem imaginava que era vocês, fiquei surpresa, tá? Amei. Obrigada. Quero agradecer também pelo momento e falar assim que o que fica para mim é não desistam mesmo, porque eu senti, acho que tanto da último momento que teve para falar de sustentabilidade como agora, que a mudança está acontecendo, né? E está aí na juventude, está aí nas crianças, como a Cristiane muito bem falou, e é isso, não desistam. Eu quero retomar a minha palavra, que eu fiquei gaguejando no início, que é muito importante para mim, porque eu acho que ela é uma palavra muito forte. Sustentabilidade. Várias palavras, gratidão, com certeza, né? Eu acho que eu me conectei com este tema desde o início, é um caminho que eu venho percorrendo também, e saio muito inspirada. E a questão do respeito e do pertencimento, né, eu acho que me fortalece o sentido de eu ser um fio, cada um de nós, um fio nessa teia da vida. Então, obrigada. A minha palavra fica colmeia. A formiguinha sozinha não faz nada, ela precisa do formigueiro, e a abelha também não. Vou ficar com a colmeia. Para a gente poder alçar voos também e fazer mel. Isso é perigoso. Não pode ficar, hein, Lúcio? Ele fala não pode ficar. Tá. Não pode. É só cuidar bem que elas não picam. Na BPS. Está montando a colmeia. Enxame é perigoso também, né? BPS vai ter uma colmeia. Talvez a gente tenha que ser enxame de vez em quando. Que se cuidem, né? E fico com a palavra encontro. Eu acho que foi um belo encontro esse, que a gente possa propagar por aí afora, como as abelhas polinizam, né? Todos os cantinhos do planeta. Então, eu pedi para vocês fazerem uma pose para tirar uma foto para a gente incendiar a colmeia aí. Olha lá, 1, 2, 3. Ana Maria? Obrigada. Vou mandar para Silvana. Obrigada. Obrigada, Cida. Obrigada, Cris. A Maria acho que não falou ainda, né? Oi. Não falou, né, Ana Maria? Falaram todas as minhas palavras aí. Estou representada. Pronto. Eu quero dizer a time trabalhando bonito desse jeito. Lindinha. A mestra.
A mestra. Obrigada, obrigada, Rosa. Obrigada, gente. Obrigada, Rosa, pessoal. Beth. Tchau, Cris. beijo, tchau. Pessoal, Obrigada. tchau. Tchau. Bom congresso. Trabalho Valeu, de tempo. gente. Verdade. Eu não ouvi. O que a Cristina falou? Trabalho com ternura, né, Cristina? Verdade, Ternura. verdade. Obrigada, Rosa. Obrigada.